Eu sempre costumo dizer que para você conhecer minimamente a obra de um escritor, é preciso que você tenha lido pelo menos 3 livros considerados mais importantes desse escritor e de obras de tempos diferentes, para você poder perceber o movimento que esse escritor fez ao longo da sua vida. Então, hoje é o 3º post sobre o Prêmio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro. Nós falamos de um dos primeiros livros do Kazuo, de 1989, Os Vestígios do Dia. E eu lembro de ter dito que ainda era uma narrativa, claro, uma narrativa excelente. Kazuo é um mestre na obra de narrar, ele faz uma construção textual muito bem feita, mas Os Vestígios do Dia era um livro, um romance muito preso à realidade. Depois, em 2005, nós fizemos um outro post sobre esse livro de 2005, Não Me Abandone Jamais. Em Não Me Abandone Jamais, a gente percebe um movimento do Kazuo em se desprender da realidade, mas ele ainda não consegue muito o seu intento. O livro de hoje é o último livro do Kazuo Ishiguro, o último livro publicado, que é de 2015, que é O Gigante Enterrado. Este livro, além de ter aquela construção textual primorosa mesmo, muito bem feita do Kazuo Ishiguro, ele ainda é uma grande ideia. E aqui o Kazuo está muito mais solto. Então ele vai falar de coisas que lhe são muito caras, que aparecem constantemente em sua obra. Ele vai falar de memória e finitude, mas ele vai usar o elemento fantástico. Ele vai fazer uma construção de um ambiente e de personagens fantásticos. Então isso é um movimento que a gente percebe na obra do Kazuo. E de que se trata O Gigante Enterrado? Então, nós sabemos que se passa na Grã-Bretanha, não é um tempo muito definido, ele faz uma alusão ao rei Arthur, mas o rei Arthur nós sabemos que não há nenhuma prova que realmente tenha existido, mas ele diz também que é um tempo pós-guerra entre bretões e saxões, e que deixou a Grã-Bretanha arruinada. Então, a gente imagina que seja o século VI, né? o século VI. Então, este é um tempo também que é um tempo muito de criaturas fantásticas. Então, o livro vai trazer ogros, o livro vai trazer dragão, né? E vai trazer uma série de coisas mágicas, de elementos mágicos, que também aparecem nas histórias do rei Arthur. Nós não podemos esquecer do Merlin, que era um mago, né? Ali cheio das coisas para fazer magia. Então, os nossos protagonistas de O Gigante Enterrado é um casal de idosos, a Beatrice e o Alex. E eles moram numa aldeia, parece uma aldeia muito pequenininha, e cada um tem o seu quartinho nessa aldeia, tipo uma casinha, mas é uma coisa bem pequena. E a Beatrice e o Ox, eles percebem que eles estão perdendo a memória. Não só eles parece que tem uma névoa e que muitas pessoas estão perdendo a memória. E eles têm uma vaga lembrança de que eles têm um filho morando em uma outra aldeia. E eles estão sempre falando que eles devem fazer uma viagem para encontrar esse filho, só que eles nunca fazem essa viagem. E eles não sabem por que esse filho foi embora, o que aconteceu para este filho ter ido embora. Até que acontece um fato que eles são proibidos de ter vela no quarto deles, então eles ficam na completa escuridão. Nós não sabemos por que isso acontece, talvez porque eles já estejam idosos e os chefes da aldeia têm medo que eles coloquem fogo, nós não sabemos o porquê, mas é um simbolismo que o Kazuo usa muito forte, porque eles já estavam meio no escuro com a perda da memória. Ao tirar a vela, ao tirar a luz, eles ficam completamente na escuridão. Então eles resolvem fazer essa viagem para procurar o filho. Não é apenas uma viagem em busca do filho, mas é uma viagem de esclarecimento, de iluminação. E nessa viagem, claro, acontece uma série de fatos, eles vão encontrar uma série de pessoas, de criaturas fantásticas que vão tornar esta viagem também uma viagem surpreendente. E
Uma discussão que tem muito, né, no livro, que nos faz pensar, é por que a gente lembra de determinadas coisas, por que a nossa memória é tão seletiva, por que a gente esquece coisas que nos são dolorosas, coisas que são desagradáveis, como isto é para nós quase uma armadura, uma ferramenta para a gente não sofrer. Essa viagem, ela é muito interessante, eu não vou contar mais sobre ela, ela tem de ser lida e tem que ser acompanhada bem de perto. Uma coisa que me chama muita atenção na narrativa do Kazuo e que acontece também nos outros livros é que de vez em quando ele chama o leitor, ele conversa diretamente com o leitor. Vou dar um exemplo. O casal está andando pela mata e estão andando em silêncio. E ele fala para nós, você deve estar estranhando por que eles estão em silêncio. Então ele está falando conosco leitor. E aí ele explica por que o casal, que é tão carinhoso, tão falante, está em silêncio. Numa outra situação, tem uma casa comunitária e ele fala assim, você não ia achar essa casa comunitária diferente das que existem por aí. Então ele fala diretamente com o leitor, ele usa este recurso para acrescentar alguma explicação que talvez como leitor ele também ache que ficou faltando na escrita. Quero dizer que O Gigante Enterrado eu gostei muitíssimo, eu acho que é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Ouso dizer, arrisco dizer que é uma obra-prima. Creio que só pelo Gigante Enterrado eu já entendo o Kazuo Ishiguro ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Se você quiser ler as 3 resenhas, então, dos 3 posts que nós fizemos sobre a obra do Kazuo, acesse meu site, as resenhas estão à disposição no www.miriambevilacqua.com.br. E, por favor, não deixe de se inscrever aqui no Biblio. Muito obrigada!